povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Por acaso esse chamado não fala ao seu coração, a palavra de Deus? Por acaso isso não fala para você, falou, você tem um chamado, você tem que obedecer a Deus e fazer a mesma coisa. O chamado para aqueles homens lá daquele tempo era o mesmo. E no 24 diz assim: então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, né, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um anunciando, disse: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Olha que maravilha! Olha que coisa linda! Aqueles homens estavam condenados à morte. Eles estavam presos para serem mortos depois. Mas Deus interviu. Quem sabe na sua vida, na sua casa, na sua família, não estava tudo condenado aí, né? Pelas atitudes, as palavras que às vezes eram proferidas dentro do lar, a educação, o comportamento. Mas eis que entrou uma intervenção na vida, né? E então o capitão foi com os servidores, trouxe, não com violência, porque aí já temiam ser apedrejados pelo povo, porque o povo viu o milagre, o povo viu a transformação, o povo viu o que aconteceu, aquilo foi notório. E eu falo para você também, notório é tudo aquilo que Deus faz na vida de qualquer filho dele. Notório é aquilo que Deus faz na sua vida, na minha vida, que muda, que transforma, que faz milagres, verdadeiros milagres, né? E trazendo-os, versículo 27, os apresentaram ao conselho e o sumo sacerdote, chamado Anás, né? Os interrogou. É o mesmo, Anás e Caifás foram os mesmos que condenaram Jesus Cristo à crucificação. Interrogou-os dizendo: nós não vos admoestamos, vós expressamente, que não ensinasseis nesse nome, né, no nome de Jesus? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Meu irmão, minha irmã, o sangue dele já está na sua vida. É o sangue dele que te cobre, é o sangue dele que te protege, é o Espírito Santo de Deus que está na sua vida, te protegendo, te livrando da mão de pessoas, te dando esse conforto que você tem, o alimento, o sustento, a saúde. Vou contar uma coisa aqui, no domingo eu perdi um primo com 55 anos de idade. Infelizmente ele morreu da doença mundial aí, de Covid, novo, com filhos pequenos. E espero em Deus que ele morra na salvação. Mas nós estamos aqui firmes num propósito que é a salvação das nossas vidas, a salvação das pessoas que amamos, a salvação dos nossos filhos. Eu pergunto para você, qual é o legado que você vai deixar para o seu filho, para a sua filha? Qual é o exemplo de vida, né? E aí vem Pedro e diz assim, porém, no versículo 29, essa é a palavra que eu queria trazer para o coração de todos aqui. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos também disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque a vida sem Deus não tem sentido. A vida sem salvação é vazia. A vida sem um reino onde nós estaremos participando com a nossa família, com as pessoas que amamos, com a salvação, com amor no coração, esse é o reino de Deus. Jesus falou assim, o meu reino não é deste mundo, mas o reino de Deus, o reino de Jesus, ele domina este mundo. Porque
Jesus, né? Todo mundo falou, nossa, coitado do Senhor Jesus, né? Ele morreu, foi crucificado. Mas não, ele falou assim: eu dou a minha vida para torná-la a tomar. Ele estava no controle da situação. Herodes falou assim: olha, não sabes tu que eu tenho poder tanto para te condenar como para te salvar dessa situação que você está aí? Jesus falou assim: olha, você não teria nenhum poder se do céu não te fosse dado. É o céu que comanda, é o céu que manda. A salvação já está determinada por Deus para a sua vida a partir do momento da sua obediência. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe, o temor a Deus te faz uma pessoa humilde. O temor a Deus te faz uma pessoa mais amável, uma pessoa mais querida. O temor a Deus te faz uma pessoa obediente, uma pessoa compreensiva. Os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, capítulo 5, 22, que resumindo todos aqueles frutos, se resume em uma palavra: amor. Lá são vários: bondade, benignidade, fé, mansidão, paz, domínio próprio. Tudo isso, se você tiver amor no seu coração, você vai pensar 2, 3 vezes para lançar uma palavra. Em Provérbios 15, a Bíblia diz assim, que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Eu tenho certeza que uma pessoa transformada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ela não lança palavra dura, ela lança palavra de amor, ela planta, ela semeia, e ao seu tempo ele vai colher essas sementes, né? E diz também que há um tempo, Eclesiastes 3, há um tempo determinado. Você plantou, um dia você vai colher tudo isso que você está plantando. E tem uma palavra maravilhosa. Essa palavra eu acho linda. Eu acho que é um resumo de tudo aquilo que Jesus fez, não só por toda a humanidade, mas principalmente para aqueles que estavam junto dele, que caminharam com ele, que foram os apóstolos. Não foram só os apóstolos, foram mulheres, né? Se você ler lá o versículo do cego Bartimeu, Bartimeu seguiu Jesus. Ele largou tudo. Bartimeu viu o milagre, ele era cego. Ele não tinha muitos. Tem muitas histórias que falam sobre Bartimeu, né? Bar quer dizer filho, né? Filho de Timeu. Falam que o pai dele era um general, que depois se converteu e por vingança destruíram a família dele, né? E cegaram os olhos do Timeu, lá do Bartimeu. E quando ele clamava a Deus, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamava por um milagre. Assim como Pedro aqui também, todos eles, a Bíblia é palavra de milagre. A Bíblia é palavra de fé. Então Bartimeu, ele clamou. A hora que falou filho de Davi, Jesus falou, opa, esse aí me conhece. Ele conhece as escrituras, ele conhece a palavra, ele conhece até lá o meu antepassado, lá do rei Davi. E Jesus escutou o clamor dele. Jesus foi lá, fez uma saliva, fez uma bolinha de barro e colocou no olho do Timeu, lá do Bartimeu. Ele mostrou para toda a humanidade com esse gesto como que ele fez o homem. Lá em Gênesis, sabe lá em Gênesis, ele não fez do barro o homem com as suas mãos, pegou o homem, fez lá do barro, do pó, fez um boneco lá no chão, né? E soprou nas suas narinas e fez alma vivente. Ele mostrou, ele falou assim, olha, é assim que eu fiz o homem, quer ver? Eu vou fazer um olho aqui, ó. Fez uma bolinha de barro, colocou, falou assim, ó, tá vendo agora? Enxerga aí? Era isso que ele estava mostrando, eu sou, né? Ele, em João, capítulo 15, ele fala, eu sou a videira verdadeira, sou eu que dou a vida, sou eu que dou todas as coisas, e vós sois os ramos, nós aqui somos os ramos, um dia plantados na videira verdadeira. E a palavra que eu queria trazer também, para encerrar, né? Eu não queria encerrar, eu queria falar muito, 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 muito mais, mas eu acho linda essa palavra. João 13, versículo 1.
diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, ele tinha controle, ele tinha domínio daquela situação, que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É isso, irmão. É isso, irmão. É minha irmã. Ame até o fim. Esse é o primeiro de todos os mandamentos, né? Que até o centurião ficou maravilhado, né? Ó, Senhor, qual que é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus falou assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí o centurião, um homem romano, que não era nem judeu, era romano, falou assim: Senhor, então eu entendi que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, de toda a tua alma, de todo o teu ser, de toda a tua vida, é o primeiro e único de todos os mandamentos. Jesus virou para ele e falou assim: olha, não está longe de ti o reino de Deus. É o que está escrito aqui. Ame até o fim. Ame até o fim. Importa obedecer a Deus. Amar até o fim. Mesmo que você seja ignorado, desprezado, continue amando, né? Continue orando por aquela pessoa que você tem dentro do seu coração, aquela pessoa que é importante para você, aquela pessoa que você não quer tê-la, né? Somente aqui, mas numa próxima vida, né? Após a ressurreição, após a passagem de tudo isso. Nesse mundo nós temos aflições, né? Passamos frio também, né? Mas na vontade de Deus, no reino de Deus, nós teremos Ele junto a nós. Ele é a luz que ilumina os caminhos, né? Ele é a videira verdadeira. É Ele que nos dá a vida, a saúde, o ramo. Está tudo isso aí escrito em João 17. Então, meus irmãos, esse chamado é um chamado maravilhoso. Entenda isso. Não queria que vocês entendessem assim: eu estou sendo castigado. Eu estou sendo provado. Porque lá em Tiago, né? Tiago fala, né? Quando você for provado, tenha isso como, considere isso, leve em consideração, porque é Deus agindo na sua vida, fazendo uma obra no seu coração, no seu corpo, na sua alma, na sua mente. Tenho certeza que muitos homens e muitas mulheres que no passado vestiam uma roupa ali meia decepcionante, né, vamos dizer assim, hoje já não usa mais. Por quê? Porque ama a Deus, porque foi transformado, Deus tocou no seu coração, mudou o seu comportamento, mudou a sua inteligência. Você consegue falar assim: poxa vida, né? Eu não posso mais fazer esse tipo de coisa que eu fazia antes, sabe? Aquelas bebidas, tudo, coisas que você fazia no passado, isso aí passou, né? Quem está em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Você hoje é um filho de Deus, é uma filha de Deus, escolhido para pregar a palavra, para fazer aquilo que Pedro disse: importa obedecer a Deus, né, e amar até o fim. Eu espero que essa palavra possa entrar no seu coração, te animar, sabe, trazer esperança, que as suas orações, né, assim como Pedro foi chamado lá na casa de Cornélio, havia uma ligação espiritual para Pedro. Pedro estava orando, Cornélio também. Cornélio fazia jejum, oração e fazia ofertas, e o mundo espiritual se moveu em favor de Pedro, em favor de Cornélio, e, e Deus falou assim: olha, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Então era essa palavra, que tudo aquilo que você está fazendo, tudo aquilo que você está buscando, que você almeja, as suas orações todas têm sido ouvidas, mas importa obedecer a Deus e também amar até o fim. Eu espero que essa palavra possa estar aí dentro do seu coração, não só hoje,
Eu sei que hoje é gostoso a gente participar de um culto assim, né? Da gente poder abrir o coração, ouvir uma palavra boa, confortante, animadora, mas amanhã, 6 horas da manhã, eu levanto 4 para mim orar e ir para o trabalho. Vai estar frio, vai estar frio, mas eu quero ir trabalhar com a presença de Deus. Eu quero ir trabalhar, sabe, levando a palavra para aqueles companheiros do meu trabalho. Eu quero chegar em casa depois, falar para os meus filhos, para aqueles que eu amo, que estão perto de mim. Falei, olha, hoje Deus me fez isso, ajudou-me assim, assim. Lá no passado ele também já fez isso. Falar, contar as coisas de Deus. E eu quero também que isso seja na sua vida, seja no seu ambiente de trabalho, onde for, que você possa levar e espairecer assim o bom perfume de Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu Amém. quero agradecer a todos aí pela paciência, né? E se deixar eu falo mais, eu vou até meia-noite. Aí vai ter aquele eutico lá que caiu da janela lá, mas não é isso que eu quero, não. Eu não quero alcançar ninguém. Eu quero glorificar a Deus e quero ver todo mundo aqui também curado, restaurado, sabe? Feliz da vida por tudo que Deus fez e ainda fará. Porque como a Renata falou, todas as coisas cooperam pela sua vida, cooperam para que você seja restaurado, que você seja uma pessoa consagrada a viver no Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Amém, Renata? Amém, irmão. E não é bom ouvir irmão, não, o irmão Claudemir ele entende muito da palavra de Deus, é bom conversar com ele. E o difícil, irmão, é as pessoas entenderem, né? Eu vejo uma dificuldade das pessoas entenderem os processos, né? O processo. Quando a gente consegue entender esse processo que você está passando, né? Fica muito mais leve, né? Porque o deserto ele é difícil, né? Porque a gente anda na dependência do Senhor. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois, né? A gente e são às vezes são surpresas desagradáveis que a gente passa, né? E só que enquanto a gente não entende esse processo e começa a ver com outros olhos, a gente sofre mais, né? Sofre mais e dá um certo fardo para vocês. Uma angústia, É, né? é. Então, mas olha, isso é compreensível, porque quando nós estávamos no prézinho, quarta série, oitava série, você sabia para que servia tudo aquilo ali? Ninguém sabia, Não, né? Para que serve raiz quadrada? Para que serve tantas coisas, fração, português, matemática, isso, aquilo? Ninguém entende para que. Mas você depois, um dia, você vai falar assim, nossa, aquilo que eu aprendi lá na sétima série, na sexta série, né? Aquelas pessoas que estavam junto comigo na sala de aula, meus colegas, né? Ah, eu estava aprendendo a ser uma pessoa sociável. Eu estava aprendendo a viver em sociedade, eu estava aprendendo uma é, profissão, eu estava aprendendo. Porque você sabe que tem muita gente que pensa assim, né? Não, eu trabalho para ganhar dinheiro. O meu trabalho é para ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro, meu irmão, minha irmã, pensa bem. O seu trabalho é para contribuir com a sociedade. E quanto mais grato você for, melhor você vai contribuir. Quanto mais feliz você entender o seu propósito, do seu trabalho, eu estou falando no campo profissional. Se você falar assim, nossa, né, eu faço tal coisa, eu sou advogado, você defende seus clientes, né? Você não está ali ganhando dinheiro, você está defendendo seus clientes. é, Ah, eu sou médico. Você imagina a profissão de médico na atual situação. Nossa, eu tenho uma filha, minha filha é enfermeira. A atual situação dela atendendo gente com Covid, de
toda a região de Campinas aqui, e a profissão dela, eu falo, nossa filha, sua profissão é linda, você dedica a sua vida em favor de pessoas que você nem conhece. É verdade. Você imagina médicos, advogados às vezes defendem pessoas que não valem uma pipoca. Mas está lá defendendo. Mas está lá defendendo. Às vezes o cara está falando um monte de mentira para o advogado, mas está defendendo, né? O médico mesmo, a pessoa vai lá consultar, fala, eu faço isso, faz nada. Não, eu corro na lagoa, eu faço, não faz nada. Eu faço dieta, você sabe, eu não bebo. Então, mas tá lá defendendo aquela pessoa, você tem que fazer assim. Se você for uma pessoa grata, uma pessoa alegre, feliz, com palavras boas, né, que desvia o furor, né? E então você é uma pessoa transformada. O Espírito Santo está próximo ali, né? Jesus falou para o centurião, falou assim: olha, não está longe de ti o reino de Deus. Então, que as pessoas possam compreender que não está longe de nós, aqui, deste processo, o reino de Deus. E Deus já tem se manifestado na vida de muitos aqui, eu tenho certeza absoluta disso. E é através desse processo. É verdade, é verdade. Alguém quer contar um testemunho, algum testemunho aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém? O pessoal tá meio cansado hoje, tá meio com frio. Tá com frio, né? Com sono, cansado. Ai, ai. Todo mundo quietinho hoje. Ninguém quer falar nada hoje? Tá todo mundo calado? Quer falar aí, Isaías? Isaías está escrevendo. Manda ver, Isaías. Acho que ele está embaixo das cobertas, viu, Renato? Ai, ai. Mas é bênção, irmão. Bênção poder ouvir essa palavra aí. Se ninguém quer mais conversar, ó, Isaías aí. Se ninguém mais quer falar, a gente vai orar para encerrar. Ninguém quer falar nada, não? Cadê a Fernanda? A Fernanda também. Será que a Fernanda está acordada? Tô aqui. Ai, ai. Maiara, Verônica, o Flávio, Bebel. Deixa eu falar, Rita. Deixa eu falar um pouquinho. Fala aí, Isaías. Hoje não, irmão. Então, faz 2 semanas que eu tô no. Eu sempre vou orar na hora do meu almoço, lá tem um costume na igreja onde eu sirvo, né? Aí eu tava sentindo muito sozinho, orando sozinho na igreja lá, onde eu sirvo, chama Família da Fé. Eu falei, caramba, eu precisava de um lugar para me impulsionar um pouquinho, porque orar sozinho, até certo ponto você consegue, mas depois você não consegue mais fluir e tal. Não que você não vai sentir a presença de Deus, tudo assim. Me veio na cabeça que tinha uma igreja da Deus e Amor, lá perto do meu serviço. Eu falei, eu vou lá na Deus e Amor. Rapaz, Ela é reteté. pensa numa injeção de ânimo na hora do meu almoço que eu recebi, porque os caras lá oram de 3 em 3 horas. Eles têm oração 8, depois 11, 14, 18 e 20 horas. Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus achei um lugar de refúgio aqui para minha alma. Maravilha. Nesses processos que a gente vive de deserto, né? A gente consegue até certo ponto lutar sozinho e tal. E hoje eu encontrei uma senhora lá, eu vou pedir oração. Lá eles têm muito aquela questão de oração, né? Forma aquela fila de oração para todo mundo orar e o tempo inteiro orando. Eu falei, eu vou orar, vou pedir para a senhorinha orar. Meu, para que eu fui lá fazer com essa mulherzinha orar comigo? A mulher pegou até meu telefone. Não, irmão, essa vitória vai ser nossa, aquela simplicidade, aquele amor, aquele carinho. Não, irmão, eu vou estar lutando com você. Nunca vi aquela senhorinha, sabe? E ela falando do amor de Cristo para mim, daquilo que Deus pode fazer, da gente fazer. Eu falei, isso aí, irmã. Eu só me quebrantando. Eu falei, nossa. Maravilha. Mas, Isaías, vou contar uma coisa para você aqui. Eu fui uma vez assistir um culto na Deus é Amor, faz muito tempo já. Mas acho que aí uns 7, 8 anos mais ou menos. E uma irmã, eu não sei se eu contei aqui, uma irmã, ela contou
do marido dela. Ela falou que o marido, ela sempre temente a Deus, sempre fiel a Deus, obediente. E o marido dela não estava nem aí. Não se preocupava com Deus, com a palavra de Deus. E entrou na bebida, farra, mulher. E ele pegou AIDS. Ele se contaminou. Ela é inocente, ela continuou a vida dela como esposa. Ele morreu. Ela se contaminou também, mas ela foi curada. Nessa igreja aí, na General Carneiro, que você entrou aí, viu? Ela contou lá naquele púlpito. Ela falou assim: olha, eu fui contaminada, mas Deus me curou. Eu não tenho nada, não tenho nada. É um testemunho de esposa, um testemunho de família. Ela falou: oh, meu marido faleceu, morreu, né? Mas eu tô viva aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Nessa igreja, viu? Caramba. Forte isso, viu? Muito forte. Eu vi essa mulher, eu falei assim: nossa, minha irmã, o que Deus fez na sua vida foi maravilhoso. Ela falou: foi e ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Isso que fortalece a nossa fé do dia a dia, né? Isso que eu falo, fico pensando assim, nossa, de repente bate aquele desânimo, aquela desmotivação. Aí você tenta lutar, você manda alguma mensagem para os amigos. Deus não, Deus quer tratar no seu particular todo dia. Exatamente. Sabe que às vezes nós nunca estamos sozinhos. Nunca. A verdade é essa. Às vezes, quando você pensa que você está sozinho, existe um exército em volta, né, de você, como acho que foi Eliseu, né? Eliseu mostrou, falou assim: olha lá, ó, dá uma olhada lá nos montes lá. É. E aí o servo dele falou assim: nossa, cavalos e seus cavaleiros. Os nossos olhos não podem ver, porque quem até hoje viu a Deus e ficou vivo, né? Somente João lá na ilha de Patmos, né? Mas ele conviveu com Jesus antes ainda, né? Sim. É verdade. A minha tia, minha parceira de oração, ela é desde o começo do meu deserto. Ela é dessa linha da Igreja Deus é Amor aí. E eles têm umas experiências, assim, para contar, viu? A minha tia é mulher de Deus mesmo, assim. Ela já tem 80 e poucos anos. Mas é minha parceira de oração, ela. Ela O, sempre tem algo assim, né? Sempre para algo para falar. Eles são uma bênção, né? isso. Eu tenho um tio que é falecido já há muitos anos. E eles, esses meu avô, meus tios, né? Eles vieram da roça, né? Eles moravam no Paraná. São paulistas, mas depois mudaram para o Paraná. E eu tenho um tio que era o irmão mais velho do meu pai. Chamava Placídio. Esse meu tio, ele se converteu na Deus é Amor. E meu avô sempre foi aqueles católico duro, né? Meu avô bravo, né? E esse meu tio, na conversão dele, ele sabia que poderia machucar o coração do meu avô mudando de religião, né? Como diria, né? E ele pegou, e ele, para não magoar meu avô, quando ele ia para o culto, ele fazia uma volta assim, para não passar na frente da casa, que eles moravam todos no sítio, né? Ele dava uma volta de uns 3 quilômetros, mais ou menos, a pé para ir na igreja. E aí meu avô ficou sabendo. Meu avô ficou sabendo que esse meu